Olá, mais uma aulinha do nosso curso avançado de análise de política externa. Muito bom estar com vocês de novo, na sala número 3. Importante dar alguns avisos antes da gente começar. Vocês devem ter recebido pelo menos um ou dois e-mails meus com algumas informações do curso, alguns detalhes de problemas técnicos que a plataforma apresentou. Acredito que tudo já esteja solucionado, tudo já esteja resolvido e a gente possa avançar com a nossa disciplina. O importante aqui é a gente trocar informação, a gente trocar ideias, então peço vocês também que me mandem seus feedbacks, me mandem suas opiniões, aquilo que vocês estão achando do curso, da própria temática, se vocês entendem que tem alguma visão que eu não abordei, ou algum assunto que vocês queiram que eu possa falar em algum momento. Está sendo uma experiência muito positiva para mim também. Então, fica mais uma vez meu obrigado aqui à organização e a vocês por dar essa oportunidade, esse carinho de participar desse curso, uma disciplina de um tema tão querido que é a análise de política externa. Vamos, bom, prosseguindo aqui, então, como eu falei no e-mail, vocês receberam uma novo plano de ensino, vamos dizer assim, do nosso curso, com alteração dessas aulas de 2 e 3. A gente teve aí o professor Jefferson e o professor Guilherme tiveram algumas dificuldades pessoais e por isso não puderam comparecer, não puderam, na verdade, colaborar conosco com o seu conhecimento, mas eu estarei dando as aulas 3 e 4 aqui para vocês, segue no cronograma, sem problema nenhum, apenas mudando a abordagem temática que a gente ia falar, que eles iam falar na verdade, eu passo a falar agora com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre um pensamento, uma visão muito importante que é da política externa do século XX, do século XXI. Né? As principais mudanças, as principais visões, o que se pensava, o que passou a ser novidade ou nova forma de pensar política externa, de analisar política externa com essa virada do século. Né? É muito importante a gente ter em mente que o analista de política externa ele tem que estar sempre antenado aos três tempos possíveis: passado, presente e futuro. É fundamental você ter uma boa base daquilo que está acontecendo hoje, mas é tão importante quanto você entender aquilo que aconteceu no passado, porque ali você pode extrair elementos de base, de alicerce da sua análise e também, como a gente vai falar mais à frente, de estudos prospectivos, de estudos futuros, que é uma área que eu gosto bastante, que eu fui até pesquisador nessa área, como vocês já sabem. Bom, aqui é um breve resumo, né? A gente tem uma visão da política externa no século XX, uma política antes da criação da ONU, depois também com a criação da ONU ainda, tudo isso no século XX, uma visão de política belicista, uma política de guerra, e uma no século XXI que eu chamo de interconsequência, né? Que seria uma interdependência, mas com relação de causa e efeito para os atores, né? E também questão do sistema internacional, que a gente vai falar um pouquinho nessa análise de política externa. Bom, a gente tem aqui no período do século XX, separei fiz dois recortes aqui históricos para a gente analisar. Um recorte até 1945, a gente vivia uma política externa dos países, dos estados, principalmente voltada para o que acontecia nos conflitos bélicos ao redor do globo. Então a gente tinha, principalmente, já havia uma Primeira Guerra Mundial, que já havia ocorrido, e a Segunda, com seu andar e seu findouro já perto desse período de 1945, determinando muitos rumos das políticas externas. Isso fez com que criasse um ambiente de alta desconfiança entre os atores. Então você não tinha nenhum chanceler ou nenhum responsável ou chefe de Estado
que tivesse uma confiança grande para estabelecer a sua política externa. Então era uma política externa altamente competitiva, altamente preocupada em proteger aquilo que tinha de segredo, de pontos estratégicos. Era um ambiente onde a política externa era uma coisa quase que espiã, né? Então você tinha uma coisa muito voltada para os aliados, para aqueles mais próximos. Não havia realmente um ambiente propício a se fazer política externa. E, obviamente, para se analisar política externa, é um ambiente também muito inóspito, muito difícil de se analisar política externa. E um ponto que eu julgo muito importante que os atores, principalmente na verdade os estados, tinham como arcabouço naquela época é que a gente não tinha uma proteção jurídica, né? Você não tinha nenhuma garantia jurídica de que uma atuação mais assertiva ou mais propositiva ou algo mais protecionista iria causar algum tipo de efeito negativo. Então, os estados utilizavam esse sistema mais anárquico, apesar da gente com a teoria realista ainda entender que vivemos num sistema internacional anárquico, a gente vê num sistema quase que muito comparado a um estado de natureza, né, de Hobbes, onde não havia nenhum tipo de garantias. Então, os estados atuavam muito a seu bel prazer, muito a sua confiança dos seus aliados, quando havia. Em grande maioria, a gente não percebia muito uma atuação preocupada da política externa com relação àquilo que poderia ter de consequência ou uma relação de causa e efeito. A gente tem um ambiente depois do pós-ONU, pós-ONU eu digo logo imediato pós-ONU, né, aqueles primeiros anos de Guerra Fria, primeiras décadas de Guerra Fria, é um ambiente onde o grande objetivo dos atores deixa de ser se proteger da guerra ou se posicionar na guerra ou tomar um partido ou escolher uma aliança ou pensar estrategicamente o que poderia acontecer com a guerra para o objetivo claro que era evitar a volta do Império do Mal. E Império do Mal, entre aspas, obviamente, é uma expressão muito comum nas relações internacionais, mas para mencionar do sistema ONU, o grande objetivo, principalmente das estruturas de regras e de estruturas jurídicas internacionais da ONU, tem como objetivo evitar a criação de uma nova Alemanha nazista com um poderio do tamanho que foi, com a capacidade do tamanho que teve, né? Isso, obviamente, se desdobrou para todos os outros estados como um grande objetivo. Obviamente que os membros permanentes do Conselho de Segurança acabam tendo uma atividade ímpar aí nesse momento, mas todos os outros membros desse início da ONU, até já entrando em década de 80, final da década de 70, início da década de 80, a gente tem aí um grande objetivo, né, que é evitar esse retorno de uma Alemanha forte, uma Alemanha nazista, e não só uma Alemanha, mas qualquer outro Estado que ameaçasse a segurança e a paz internacional. Esse é o primeiro e mais importante tópico da ONU, principalmente do Conselho de Segurança, como grande objetivo. Para isso, os Estados eles começam a entender que o que falhou entre a Primeira e a Segunda Guerra deveria ser revisto. Isso tem tudo a ver com política externa, porque eles passam a entender que aquela confiança que não havia na Segunda Guerra, ou que não havia antes da Segunda Guerra, no entre-guerras, ela foi muito por conta de uma falta de atuação na política externa dos principais atores em demonstrar para aqueles outros do sistema internacional, da comunidade mundial, que eles também estavam dispostos a ceder um pouco da sua soberania ou ceder um pouco da sua liberdade em prol da segurança e da paz internacional. E isso com a criação da ONU fica muito claro.
porque principalmente com as questões jurídicas do direito internacional visando principalmente no Conselho de Segurança, a gente percebe que os próprios estados mais poderosos, ou aqueles que se saíram mais poderosos ou vencedores da Segunda Guerra Mundial, eles estão dispostos a criar esses tipos de amarras, essas regras em que eles mesmos estariam se colocando numa posição de não governar o mundo, ou não determinar as regras do jogo de uma forma assertiva, e sim de uma forma colaborativa. Então isso gerou uma confiança maior para que os estados, não só os vencedores ou os mais importantes e mais relevantes da época, tivessem mais confiança uns com os outros, e isso começasse a gerar um ciclo de movimentos de política externa benéficos, ou seja, você criou um ambiente onde era possível haver uma conversa sobre o futuro de determinadas regiões do globo, de determinadas regiões da Europa, principalmente, por conta dessa confiança que foi gerada. E claro que a gente tem um ator jurídico aí nesse ponto que é fundamental, que é a própria ONU, né? Apesar de não ter, ou pelo menos de ser muito questionada no século XXI, no final do século XX para o século XXI, a ONU tem um papel fundamental como demonstração de força jurídica, como demonstração de possibilidade de haver uma consequência internacional para aquilo que havia se estabelecido. Então, esse ponto é muito importante, né? A gente tem muitas críticas com relação à ONU, mas nesse momento ela foi fundamental para estabelecer esse poder de força jurídica no cenário internacional. A gente passa para o século XXI, aí mais uma vez eu faço um recorte de dois momentos: o fim da Guerra Fria, que ainda é século XX, mas já começa a mudar a cara, ou já começa a quebrar alguns paradigmas para esse século XXI que se aproxima, e o início do século XXI, que vai dar aí as bases do que a gente vê hoje de política externa. No fim da Guerra Fria, a gente tem uma política externa dos estados praticamente perdida, sem referências. Os estados perdem toda aquela habilidade, ou tudo aquilo que foi criado para se estabelecer durante a Segunda Guerra e durante o início da ONU, com busca de alianças, busca de se colocar num bloco capitalista ou num bloco socialista. Enfim, há uma disputa ali, né, como a gente sabe, entre Estados Unidos e União Soviética. Então, se cria esse hábito na política externa, se cria esse dia a dia da política externa. Então, a maioria dos estados periféricos, ou não aqueles principais pelo menos, tinham todos os seus quadros, ou todas as suas formações de política externa, dos seus analistas, dos seus diplomatas, enfim, todos aqueles ligados ao tema, voltados para isso, voltados para uma busca de referencial, uma busca de um inimigo comum, a busca de se colocar num ponto A ou ponto B, contrário àquela ideia ou a favor de uma ideia. E isso tudo direcionava a política externa dos países para uma determinada postura de ser mais firme em defender essas posições e mais assertivo em atacar as posições opostas. Então, não ter esse inimigo comum deixou um período muito curto, é verdade, mas ainda um período com uma política externa sem referências. E aí eu coloquei uma frase, que é uma frase que, se não me engano, foi dita pelo Bill Clinton, não tenho certeza se foi dita por ele, mas eu acredito que sim, num debate ainda com o candidato à presidência George Bush, que fala sobre a economia, né? Que, enfim, dizendo que na verdade a preocupação não era mais sobre guerra ou sobre se você vai invadir um país A ou B, ou se o eixo do mal é esse ou aquele. O grande problema, a grande questão é a economia. E ele usa essa expressão
né? It's about economy, stupid, algo como é economia, estúpido, ou é economia que é importante, né? Dizendo exatamente isso, que na verdade o grande ponto, a grande questão que se preocupava, ou que se tratava na política externa, não era mais sobre guerra, não era mais sobre o tabuleiro, a estratégia ou a indústria bélica. Era se você fortalecer a sua economia e você abrir mercados, você ampliar mercados, você aprimorar os seus contratos e você vender cada vez mais para ampliar sua balança comercial e gerar cada vez mais benefícios para o país. E isso gera um grande impacto na comunidade mundial, porque até pouco tempo antes havia uma preocupação sobre qual seria o próximo passo, já que não havia mais a União Soviética, já que não havia mais dois lados, já que não se estava mais na Guerra Fria. Então, o que seria a grande preocupação do mundo, ou o que seria a grande preocupação da política externa dos países, dos estados, principalmente dos periféricos, em relação ao que vinha acontecendo globalmente. E fica claro, com um motor da economia, um motor global já desde o meio do século XX para cá, que é os Estados Unidos da América, que vem e determina os rumos como sendo o principal a economia. Isso gera um movimento que eu coloquei como crise de abstinência, né? Onde alguns estados que se prepararam tanto para um cenário em que a Guerra Fria iria em algum momento se tornar uma guerra, passam a não ter muito o que fazer, passam a ficar sem um rumo e não tem essa capacidade toda, principalmente aqueles que estavam mais ligados ao bloco soviético, não tinham um preparo, não tinham um pensamento sobre a importância da economia, a importância da globalização, a importância da interdependência. Então, isso eram alguns termos que passaram a ser novidade para alguns estados e isso acaba determinando essa virada do século como esse grande movimento de entender o mundo, entender o que estava acontecendo. A gente tem, claro, alguns outros pontos importantes que têm que ser citados. As questões tecnológicas, de telecomunicações, são fundamentais para uma mudança de paradigma também, uma mudança de pensamento sobre o que é importante para a política externa do mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, as determinações agora da única potência global, dos Estados Unidos, ditando o rumo econômico, passa a ser a regra do jogo, passa a ser o que é de mais importante. Bom, aqui muito mais ligado a isso que eu coloquei como interconsequência, né? O vento que venta aqui, venta aí também. Que na verdade quer dizer exatamente isso. O, o mundo parou a ter uma preocupação, parou de ter uma preocupação com problemas ligados a uma guerra, a conflitos regionais ou a conflitos globais, em escalas globais, como uma preocupação de determinação de rumos ou uma preocupação da sua política externa. O grande mote aqui, o grande detalhe aqui do século XXI passa a ser essa interconsequência, muito mais do que uma interdependência, porque uma interdependência a gente já vem tendo um crescente desde do meados do século XX. Mas esse século XXI traz essa interconsequência, que seria exatamente isso. Não tem mais espaço para um Estado simplesmente renegar determinados assuntos da sua política externa, dizer que isso não faz parte da sua prática de política externa, porque se ele não fizer parte desse jogo, nessa área, ele sofrerá as consequências tanto quanto aqueles que fazem parte. E aí eu elenquei alguns temas: meio ambiente, direitos humanos, migrações, a área da saúde e esse inimigo invisível. Para tentar falar aí espaçadamente, a gente tem hoje o meio ambiente como uma grande agenda mundial, e a gente sabe que um Estado hoje, no pleno século XXI, com as capacidades que tem,
não pode renegar o seu setor de política externa, um analista de política externa não pode ignorar esse tema na sua análise, porque é muito improvável que nenhum Estado sofra nenhuma consequência com as mudanças climáticas. A gente tem um debate muito amplo, muito mais profundo do que só essa fala sobre mudanças climáticas, mas assim, a gente sabe que é evidente que as consequências elas vão acontecer, independente se a sua política externa está voltada para isso ou preocupada com isso ou não. Por isso essa interconsequência, porque independe da vontade do Estado ou da sua preocupação enquanto analista. Aquilo provavelmente vai acontecer e provavelmente vai afetar a todos. Assim como direitos humanos, e aí trazendo um pouco já com o tema de migrações junto, você tem inúmeros problemas que afetam uma parte do globo e que, na verdade, geram a consequência num local completamente diferente, que não tem nenhuma ligação direta, principalmente, com o que está acontecendo. Para dar um exemplo bem contemporâneo, as migrações no Mar Mediterrâneo. As migrações do Mar Mediterrâneo nada mais do que um efeito daquilo que vem acontecendo no mundo árabe, dos conflitos que vem acontecendo no mundo árabe, no norte da África, e que na verdade acaba recaindo a consequência numa Europa que já tem inúmeros problemas na área de direitos humanos, na área de avanços sociais, e que tem que acolher esses migrantes. Então, não adianta um Estado europeu hoje não pensar em migrações, porque um momento que, de alguma forma ou de algum momento, aquilo vai afetar o seu Estado, vai afetar o seu país. E o analista de política externa ele tem que entender que ele precisa estar de olho também nessas questões, porque essas questões não mais são privilégios, entre aspas, que não são privilégios, mas não são mais exclusivos de um determinado grupo de estados ou de uma determinada área do globo. Hoje, qualquer parte do globo pode ser afetada ou pode ver a causa de pode ver uma consequência, perdão, de uma crise de saúde, uma crise sanitária por conta seja de alimentos ou seja de uma pandemia, alguma coisa desse tipo, uma epidemia que pode atingir a qualquer parte do globo em qualquer momento. Então, se você é um analista de política externa e você acha que esse tema não tem nenhuma influência sobre a sua análise, é claro, a gente está falando aqui num âmbito geral e no âmbito geral a gente tenta colocar no guarda-chuva todas as possibilidades. Mas você entender que aquilo não pode acontecer, ou que aquilo não deve ser analisado, no mínimo, irresponsável, porque você tem hoje um ambiente muito conectado e hoje um ambiente onde as consequências nem sempre são geradas, nem sempre têm suas causas no mesmo local. Você tem uma causa no norte da África que a consequência é em Paris. E assim, há alguns milhares de quilômetros de distância entre os locais e simplesmente as consequências estão batendo na porta dos parisienses por conta das migrações. E aí você tem uma série de outros problemas. Essa questão do inimigo invisível, entre aspas, que seria, na verdade, esse inimigo que não tem mais uma bandeira, não é mais um Estado, não é mais um bloco, não é mais uma nação, são grupos terroristas, grupos paramilitares, enfim, de diversas modalidades, e eles são realmente, assim como os outros temas, e como outros tantos que não estão aqui, uma relação de causa e consequência, onde nem sempre, ou quase sempre, a causa está num lugar e a consequência é sofrida em outro completamente diferente. E claro, tem que ser levado em conta na sua análise, tem que ser levado em conta para a política externa de um país. E aí eu deixo essa pergunta do ninguém ou todos, né? E seria mais ou menos o seguinte: se você gerencia, ou se você é o chefe de Estado, ou você é o responsável por determinar a política externa de um país, ou do seu Estado, enfim, entenda da maneira que for melhor para você. Você entenderia que, então, já que é tão
interconsequente assim, é melhor ninguém se preocupar ou é melhor que todos se preocupem? Porque aqui o meio termo ele não cabe tanto. Então, ou são questões que não vale a pena que nenhum Estado perca seu tempo se preocupando, ou, que eu acredito, é muito melhor que todos dediquem a sua política externa, dediquem o seu corpo de especialistas e os analistas também a estudarem e entenderem esses movimentos que vêm acontecendo. A complexidade do século XXI e essa interconsequência que a gente vê acontecendo. Bom, para falar do custo do sistema internacional, fazer um parênteses muito rápido sobre o que é o custo do sistema internacional. É uma explicação um pouco mais conceitual. Você imagina que o sistema internacional, né, não é as estruturas, né, o prédio físico da ONU ou o prédio físico de uma organização, não é nada disso. Apesar disso contar também, mas não é isso. O sistema internacional teria como uma capacidade de demonstrar força e funcionamento para as instituições, sejam elas de estatais ou não estatais, sejam atores estatais ou não estatais, de promover e defender as leis e normas, promover os direitos humanos, promover as capacidades fundamentais do homem, ter um fôlego para se debruçar sobre questões importantes e tentar solucionar junto com a comunidade internacional questões importantes. Então, assim, até que ponto o sistema internacional tem capacidade ou tem fôlego para resolver uma crise de fome na África ou uma crise de migração, como eu falei, no mar Mediterrâneo. E aí a gente tem esse comparativo de como era o custo internacional no século XX e como passa a ser o custo internacional nesse século XXI, que é uma temática que é muito importante para a política externa, muito importante também para você que é analista de política externa, para você que é analista internacional. No século XX a gente tem uma interdependência que é limitada, como a gente falou, àqueles que são aliados. A gente tem uma política externa totalmente voltada aos interesses dos países ou dos estados que estavam alinhados aos seus interesses. Então, basicamente, aquilo que acontecia com outro grupo ou com outros estados não afetava tanto ou afetava de uma maneira menor ou num grau menor a sua realidade. A gente tinha um nível de conexões internacionais muito baixo, também por conta do ambiente de Segunda Guerra e Guerra Fria, né? Era um mundo muito dividido, um grau tecnológico obviamente extremamente restrito a algumas áreas e principalmente aos estados mais potentes, né? As potências militares principalmente. Não havia, ou pelo menos eram muito poucas as instituições internacionais, a gente falando ainda no período pré-ONU, a gente não tinha a quantidade de instituições que foram criadas e são fomentadas para resolver problemas em diversas partes do mundo. Então você não tinha uma Unicef preocupada com a criança e a juventude, a educação, saúde, etc., da criança e da juventude em todo o globo. Você não tinha isso, não existia essa instituição, não existia essa promessa ou esse compromisso de uma instituição fazer isso, ou de meio ambiente, ou de saúde, enfim. E por conta disso era um custo muito menor bancar que o mundo poderia ser gerido ou poderia ser os problemas poderiam ser resolvidos por um grupo de estados, por um grupo de países que naquele momento, é verdade, estavam muito mais preocupados com questões de guerra, como a gente viu. Então a gente lembra que nesse século XX a gente tem uma política de guerra, como a gente falou, tem os estados muito mais preocupados em quem vai demandar quanto contingente para onde, quanto isso vai influenciar ou qual vai ser o custo financeiro disso. Muito menos preocupado com essa interdependência e essa interconsequência que a gente falou. E os temas muito autônomos, né? De novo, temas bélicos, temas de defesa, temas estratégicos, temas de inteligência,
poucos temas de interconexões. E no século XXI, o oposto, né? A gente tem um grau de interdependência gigantesco, conexões e tecnologia a gente não precisa nem mencionar, porque é quase que o poder da imaginação, a gente tem uma coisa quase que ilimitada. E a gente tem isso, inúmeras instituições internacionais comprometidas em resolver vários problemas do mundo, que afetam várias áreas do mundo ao mesmo tempo e que precisam ser financiadas, precisam ter capacidade de chegar nesses locais. Junto com isso, esses sistemas super complexos e super interconectados, que você tem direitos humanos, que liga com migrações, que também tem a questão da saúde, que pode ocasionar uma epidemia, que está intimamente ligado à questão de emprego, identidade, xenofobia, terrorismo. Então, assim, é muito difícil e muito mais custoso uma instituição ou o próprio sistema internacional, dia após dia, estar buscando soluções para os problemas que nós enfrentamos hoje no século XXI do que no século XX. E isso é muito importante que você tenha em mente como analista internacional. Não podemos deixar de entender a complexidade do mundo quando fazemos a nossa análise. Se você trabalha com política externa ou se você pretende seguir a carreira diplomática, você vai ver isso de uma maneira muito mais viva daquilo que eu estou explicando. Mas se você é um analista, se você trabalha numa consultoria, se você atua no terceiro setor, você tem que entender como o mundo está funcionando hoje para que a sua análise esteja mais bem colocada, esteja mais bem posicionada. Tá? Então entender que esse custo do sistema internacional aumentou demais de um século para outro, principalmente com o fim da Guerra Fria e principalmente com esse início do século XXI, com um crescimento exponencial de questões tecnológicas, questões de comunicação, inovação e todas as complexidades dos temas que se conectam a todo momento dessa interconsequência que a gente vive do século XXI. Falando ainda desses dois momentos, uma coisa que a gente já mencionou rapidamente, só para a gente terminar essa parte de comparação, a gente tinha no século XX poucos atores que eram muito poderosos. Então você tinha algumas potências que tinham muito poder se comparado ao restante do globo, e elas ditavam a regra do jogo, determinavam aquilo que seria o tema principal, aquilo que seria a agenda da política externa global. E esses interesses eram estratégicos de curto e médio prazo, basicamente, muito voltado para aquilo que ia acontecer no próximo conflito, na próxima guerra, ou o que seria a consequência de uma determinada ação, muito voltado para esse clube das grandes potências e que elas determinavam essa agenda da política externa global. E você tinha um mundo de uma incerteza muito grande. Você não havia espaço, não havia nem tempo para se ter uma pesquisa e uma capacidade de se pensar o futuro. Os estados praticamente iam alterando as suas políticas externas de acordo com as consequências e como elas iam acontecendo. E, como a gente falou lá atrás, o baixo grau de consequência. Você não via, não tinha nenhuma uma cartilha jurídica ou nenhuma previsão sobre uma sanção ou alguma coisa que pudesse acontecer se um Estado tomasse uma decisão diferente daquilo que seria o benéfico ou visto como benéfico para o restante dos atores. Então você tinha esse cenário que propiciava também esse custo mais baixo, né? Esses poucos atores conseguiam manter esse sistema internacional funcionando bem porque ele demandava menos desses atores. E a gente tem no século XXI já uma outra diferença muito grande, né? Temos vários atores participantes desse sistema internacional, então não mais os vencedores da guerra, ou não mais os 5 membros permanentes, ou não mais a bipolaridade da Guerra Fria. Você tem hoje inúmeros atores que têm capacidade de influenciar, direta e indiretamente, a agenda global. E a gente
vê isso quase que diariamente nas decisões tanto da ONU quanto de diversos outros fóruns, e esse poder é totalmente pulverizado. Você não tem mais um centro global de poder e de determinação do que vai ser a agenda, como você tinha antigamente. Os interesses deixam de ser de curto prazo, justamente porque não há o porquê os estados mais entenderem que globalmente o curto prazo ele é fundamental, ele ainda é muito importante, mas o principal pensamento aqui deixa de ser a consequência do curto prazo para ser a consequência do médio e longo prazo. Então, como isso pode alterar as regras do jogo, ou como isso pode alterar a política externa ou o dia a dia de um Estado, de uma instituição, de uma empresa no médio e longo prazo. E diferente do século XX, a gente já tem um nível altíssimo de prospecção, de estudos futuros, estudos sobre tendências. Então já existem inúmeros institutos, inúmeros especialistas voltados apenas para pensar essas consequências, o que dá uma capacidade de previsibilidade maior aos atores que detêm ou que demandam por manter esse sistema internacional e esse alto grau de consequências. A gente vê hoje que, apesar de ainda haver uma crítica muito grande sobre a capacidade da ONU em ser juiz ou ser, pelo menos, regra do jogo, né, de defender aquelas normas, elas existem, elas são eficientes, elas são eficazes, ou pelo menos elas entram em vigor quando alguma coisa está fora do planejado, algum ator, algum estado, alguma empresa comete alguma coisa que não está de acordo com a cartilha que foi comprometida, né? Então há esse grau de consequência. E com isso o custo desse sistema fica muito mais alto. Né? Apesar de você ter muito mais atores participando desse custo internacional, custo do sistema internacional, então você tem outros estados que antes não colaboravam, ou pelo menos não tinham condições ou não faziam parte do jogo do sistema internacional. Hoje a questão ela passa a ser um pouco diferente. Você tem muitos atores participando, mas a quantidade de atores e a capacidade de participar ela tem um limite, e os problemas e as dificuldades elas aumentam anualmente, né? Então você tem essa dificuldade também em interpretar esse custo do sistema internacional, que é um ponto muito importante para qualquer analista de política externa. Então a gente encerra a nossa aula. Vou só fazer uma menção aqui às temáticas que a gente viu na aula de hoje, né? Então, é muito importante você que é analista internacional, você que está na sua faculdade, na sua graduação, ou você que já terminou a sua graduação, é muito importante que você compreenda que a sua análise, em dado ponto, ela tem que ser, se ela for crítica, ela tem que ser crítica, se ela for sugestiva, objetiva, ela tem que atingir aquilo que você acredita que ela possa atingir, mas em nenhum momento ela pode ficar longe da realidade. Então é muito importante para o analista de política externa, para o analista de política internacional, compreender em que mundo, em que realidade, de que realidade nós estamos falando. Então, esses são alguns tópicos, alguns temas que diferenciam a realidade do século XX, da política externa do século XX, uma política externa mais direta, menos preocupada com o longo prazo, mais focada em questões bélicas e de conflitos por conta das guerras, com a questão dos aliados, de ter um inimigo e você estar de um lado do processo decisório, você escolher a regra que você quer seguir, para um sistema que no século XXI tem uma questão importante, que é não existir mais essa oportunidade de escolha. O Estado agora não tem mais condições
e decidir seguir o bloco A ou B. Existe um sistema pré-estabelecido, regras pré-estabelecidas, e que isso deve ser seguido. E, obviamente, para mim, a grande questão, a grande temática que fica desse século XXI como pensamento futuro é essa interconsequência. São sistemas que a relação de causa e efeito estão a milhares de quilômetros de distância. Muitas vezes elas nem parecem que estão ligadas, parecem nem que estão conectadas, e que vão afetar um estado, vão afetar a sua análise se você não levar em conta aquilo que está sendo feito. Então você tem que entender e tem que compreender e colocar na sua análise que se você está falando de alguma coisa que tem uma pontinha solta sobre o meio ambiente, a sua análise pode ficar fora da curva num ponto negativo, porque o meio ambiente ele pode afetar uma coisa que acontece no Japão, afetar a África, ou questões de direitos humanos que acontecem na Ásia podem afetar os Estados Unidos e por aí vai. Então é importante você ter também essa consciência na sua análise de política externa. Tá bom? Beleza? Então vai ter avaliação dessa aula. Vai ter disponível para vocês também os textos, todo o material, tudo bonitinho. Volto na próxima aula, aula 4. Tá? Então deixo o meu contato mais uma vez. Peço desculpas pelo qualquer tipo de problema que possa ter acontecido aí com vocês. Espero que vocês continuem firmes aí no nosso curso. E claro, tirem dúvidas, mandem e-mail, me corrijam, não concordem comigo, eu não estou aqui para ser nenhum dono da verdade. Então, eu quero mais é que vocês discordem e venham trazer outras visões e venham falar, e vou fazer o possível para atender todos da forma mais rápida e mais eficiente possível. Tá bom? Agradeço mais uma vez por essa aula. Deixo o meu abraço, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.